Bom, pessoal, primeiro, boa noite a todos vocês, né? Queria agradecer imensamente o convite de poder estar aqui hoje. Eu lembro que na época da faculdade, quando eu estudava lá na UFSC, tinha um evento lá de um ciclo de palestras da Engenharia Civil, acho que era o EPEC que organizava, o Escritório Piloto de Engenharia Civil, né? E hoje, tipo, é diferente estar do outro lado aqui, né? Então, alguns anos se passaram, mas faz parte, né? Queria agradecer imensamente o convite de estar aqui com vocês. É muito gratificante para mim estar aqui e poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu venho desenvolvendo. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Felipe, eu sou engenheiro civil, sou mestre em infraestrutura e gerência viária pela UFSC, tenho um mestrado profissional também pela Portland State University, e eu trabalho com infraestrutura faz desde o ano de 2006, tá? Ao longo desses vários anos, eu comecei desde como estagiário, passei a engenheiro, tive trajetórias em várias empresas, né? Comecei trabalhando aqui na obra de duplicação da 101, no lote de Palhoça, ali em Santa Catarina, o lote 22. Isso há bastante tempo atrás, né? E eu lembro que era uma motivação muito grande poder estar vendo uma realização, uma obra tão almejada naquela época, né? Hoje a gente pode fazer esse mesmo contraste com o contorno viário, né? Que está nos finalmente, né? E eu sempre gostei de desafios, tá? E essa questão de ter novos desafios, fazer novos desafios. Se eu era bem curioso no sentido de tentar sempre estar um passo à frente, estar sabendo o que tem de novidade. Uma das coisas que o Ramon comentou, que o Adroaldo também enaltece, é que a engenharia ela está sempre se atualizando. Então, a atualização, uma pessoa que fica 5 anos fora do mercado, ela pode ficar totalmente desatualizada. Então, o próprio novo método de dimensionamento de pavimento, novas soluções que a Macaferri vem desenvolvendo. Então, todo dia nós temos atualizações no mercado. Então, é muito importante a formação e, no caso, a complementação, através de cursos, tudo isso é muito importante, tá? Uma coisa que eu gostaria de comentar também, que é importante ali, que o Ramon falou algumas coisas, eu achei importante, não só da parte técnica, mas também da parte complementar, né? Eu tive muitas oportunidades porque eu falava vários idiomas. Então, hoje, por exemplo, eu acho que isso é um grande diferencial. São muito poucos engenheiros no Brasil hoje que falam inglês. Então, está faltando vaga hoje está sobrando vaga, né? Para cargos mais altos, gerenciais, que não, principalmente muitas multinacionais, que não conseguem ser preenchidas por causa que tem essa deficiência do idioma, tá? Então, é uma dica que eu dou para vocês também. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre o BIM, né? Como começou o BIM na realidade, o que é o BIM. Muita gente me pergunta, professor, o BIM é um software? Não, o BIM não é um software, né? Ele é um conjunto de vários softwares, né? Que o emprego deles resulta em uma elaboração de um projeto através de várias dimensões, né? Hoje em dia eu consigo desenvolver projeto em BIM, já estou chegando até no 9D, tá? Onde começou o BIM? Por que ele começou? O BIM ele começou na indústria aeroespacial, tá? É muito caro construir um protótipo de um avião. Então, para ver como as peças, se elas iam se encaixar, se ia ter as conexões, como funcionavam. Então, o que eles fizeram? Construíram um software que, de uma certa forma, construíram um avião em 3D e para verificar as inconsistências, para verificar o que não estava funcionando, o que poderia ser melhorado. E foi assim que acabou surgindo o BIM, seus primórdios, né? Então, ele começou muito nessa indústria da parte mecânica
e nos últimos anos a gente teve um salto muito exponencial para a parte da engenharia civil. Primeiramente para a parte de edificações, muito utilizado hoje na parte de construção civil, projeto de prédios, enfim. E nos últimos anos a gente teve uma aceleração constante na parte de infraestrutura. Muito também por causa que a gente tem um novo decreto, né, que foi, não é tão novo, é da época do Temer, né, mas que estabeleceu que num futuro os países, o Brasil teria que utilizar o BIM, né, e definir prazos e como utilizar na sua metodologia de transporte das contratações públicas, né? Então as empresas teriam que se adaptar. Bom, esse aqui é um projeto em BIM. Uma das coisas que a gente pode ver do projeto em BIM, isso aqui é uma renderização feita através de um projeto em BIM, tá? Então a gente não faz a maquete eletrônica. Geralmente o pessoal hoje vem e faz um projeto, uma maneira convencional, e vai construir uma maquete eletrônica no final. O projeto o processo é totalmente inverso. A gente já vai construindo todo o projeto já em 3 dimensões, né? E depois, no final, isso aqui é uma consequência do meu desenvolvimento do projeto. Quais que são as vantagens de eu poder estar fazendo um projeto nessa metodologia? Bom, aqui eu vou pegar esses simples exemplos aqui dessa rua aqui, por exemplo. Aqui a gente tem as árvores, aqui embaixo a gente tem tubulação de rede de água, gás, temos aqui equipamentos de uso público, lixeiras. Essas lixeiras aqui são o sistema SOTCOM, né, que são subterrâneas, então elas vêm aqui embaixo, ficam escondidas, né? Então, o BIM proporciona que existe uma compatibilização de tudo isso. Essa é a grande chave do BIM, ao meu ver. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, quando eu chegar na minha obra, não vai acontecer, por exemplo, o caso que muitas vezes acontece aqui que quando eu for executar para escavar isso daqui, eu vou encontrar uma tubulação ali. Então, eu já vou prever todos esses meus conflitos. Vou dar um exemplo bem característico que acontece aqui na construção civil, a questão de ter que furar uma viga, por exemplo, para passar as instalações, tá? Então, eu consigo antecipar todos esses meus problemas. E o que essa antecipação dos problemas me acarreta? Bom, primeiro ela faz com que eu tenha uma economia de tempo absurda, porque se eu estou na obra lá executando, eu tenho problemas, muitas vezes eu tenho que parar a obra, pensar numa solução. Se eu tenho máquinas alugadas, eu estou pagando, elas vão estar paradas. E tudo isso também tem um custo significado, né? O meu orçamento pode explodir. Então, o BIM faz com que eu tenha um controle muito maior dos insumos, né? E de toda essa questão, tá? Agora, por que eu vou aplicar o BIM num projeto de uma rodovia? Tá? Bom, primeiro que eu tenho uma confiabilidade de até 99% dos quantitativos. Então, isso é um item muito interessante. E vocês verem aqui no Brasil, antigamente, grande parte das obras públicas, todas elas tinham um famoso aditivo, certo? Então, muito isso era em função do faltavam os quantitativos, não estavam precisos, não se faziam, né? Então, o BIM faz com que eu tenha que modelar tudo aquilo que seja projetado. Então, eu não tenho mais uma estimativa de quantitativos, eu tenho um quantitativo preciso. Então, esse daqui já é um grande fator que os órgãos públicos aí, eles utilizam muito essa questão da confiabilidade dos quantitativos. Todos os países desenvolvidos, eles começaram a desenvolver o BIM muito antes do que nós. Nós temos obras de engenharia hoje que só são possíveis graças ao BIM, tá? Então, hoje o BIM eu consigo fazer o planejamento da minha obra, consigo pensar em que semana que eu vou utilizar um guindaste, qual a melhor posição do guindaste para içar a viga. Isso eu consigo mostrar, tá? Uma questão interessante é a integração entre todos os projetos. O que isso quer dizer? Muito aqui em projeto de rodovias, para quem trabalha, se faz assim, um faz o geométrico, aí passa para o outro fazer o de sinalização, o outro faz o de drenagem, e ninguém acaba se conversando.
um acaba não enxergando o projeto do outro. Tá? Aí o cara, quando vai receber esses projetos na obra, ele vai executar um viaduto, por exemplo, tem uma OE ali, né? E ele vai executar o viaduto quando ele a fazer a fundação, ele viu que já tinha um bueiro projetado ali. O que ele vai fazer? Enfim, vai parar a obra, toda essa questão. Então é bem complicada, né? Uma coisa que eu gosto, falei um pouco de OE agora. Alguém sabe por que a gente chama pontes, viadutos de OE? Obra de arte especial? Não? Antigamente, muito tempo atrás, na Europa, quando tinham os reis, enfim, um rei queria construir uma ponte, ele chamava um pintor. Então, o pintor ia lá no local, exatamente no local onde seria a ponte, e fazia um quadro. Então, aquela obra de arte, sem nenhum dimensionamento de engenharia, né? Então, era ali, eles faziam de a forma com o desenho do pintor. Então, seria por isso, tá? Então, eu consigo ter essa integração de todos os projetos, e se eu trabalhar da maneira correta, um consegue enxergar o projeto do outro. O que isso quer dizer? Quando eu estou fazendo o projeto de drenagem, eu estou vendo de sinalização. Se tiver um batendo em cima do outro, eu já consigo observar. Tá? Eu tenho o cadastro de todo o projeto em 3D. O que isso quer dizer? Quer dizer que no futuro eu consigo verificar se eu consigo fazer um acesso, se esse acesso vai ter, por exemplo, uma tubulação que vai obstruir esse acesso, uma rede de gás. Tudo isso eu consigo ver através desse. Uma coisa que é muito importante, pessoal, é esse melhor entendimento do projeto, tá? Hoje em dia eu não vou dizer nem com tablet, mas com um celular, por exemplo, a pessoa consegue enxergar um modelo BIM e tirar umas dúvidas. Por exemplo, se for uma estrutura de concreto, como montar uma forma, onde vai fazer o traspasse das barras de aço, todas essas dúvidas eu consigo tirar num modelo 3D. Tá? Aqui tem alguns modelos do projeto geométrico sendo desenvolvido, tá? Então aqui a gente está vendo um alinhamento, tá? Então aqui a gente tem um traçado aqui, perfil horizontal, o vertical também, as seções transversais. A forma como eu trabalho é bem parecida do desenvolvimento do projeto comum, como se fosse no CAD, tá? Só que isso depois ele está todo em 3D e eu consigo lançar ele, ter várias vistas em 3D, tá? Uma grande diferença do projeto do BIM para o CAD da maneira convencional é que durante o projeto no CAD eu gastava 20% pensando no tempo no desenvolvendo a solução e 80% fazendo o desenho. Ficava muito tempo fazendo desenho. Já no BIM, a situação inverteu. Eu penso 80% na solução e 20% no desenho, porque quando eu modelo ele 3D, todos os meus cortes, todas as cotas, enfim, se estiver trabalhando da maneira correta, podem sair de uma forma automatizada. Então, eu ganho muita agilidade no processo, tá? Só que o que acontece? Para eu desenvolver um projeto em BIM, as primeiras etapas, elas são mais demoradas do que da maneira convencional. Da maneira convencional, eu conseguiria ir liberando pranchas, né? Fui lá, fiz uma parte, liberei. Já no BIM, eu tenho que ter uma modelagem de praticamente todo o arquivo, verificar as inconsistências, corrigi-las, para só daí depois ir podendo liberar as pranchas. Então, por isso que a gente gasta muito mais tempo no projeto do que no desenho em si. Aqui a gente tem um projeto de um loteamento aqui que a gente desenvolveu, tá? Esse é um loteamento que fica aqui em Porto Belo, tem várias premiações, vários selos, acabou ganhando, tá? E ele foi inteiramente desenvolvido em BIM. Então aqui a gente vê as redes de água, drenagem, esgoto, tudo isso aqui foi compatibilizado. Quando eles chegarem lá na obra, já vão verificar que não vai ter nenhum problema, ou se tiverem problemas raros, tá? Eu tinha até trazido para mostrar para vocês, mas esse empreendimento aqui a gente fez como se fosse um videogame. Mas como assim um videogame, Felipe? A gente pegou toda a modelagem em BIM, a gente tem um carro, a gente vai andando
projeto e vai verificando como é que vai ficar o terreno, a posição do sol. Tudo isso já é possível trabalhar com realidade aumentada, tá? Mais um exemplo aqui, que eu gosto de ver que os projetos em BIM eles são muito visuais, tá? Então, esse aqui é um estudo rápido, bem rápido, foi feito, já consigo ter uma boa ideia de como eu vou desenvolver esse projeto, tá? Como ele vai ficar, se eu levar isso aqui para uma imagem, para uma audiência pública, né? As pessoas vão entender muito mais fácil do que se fosse uma prancha com uma linha, dizer, né? Não dizer um eixo, porque a gente é engenheiro, mas quem não entende, né? Então, o projeto de terraplenagem é onde muitas vezes terraplenagem, pavimentação são os itens que eu tenho maior custo na minha obra de uma rodovia, né? Então, muitas vezes a gente tinha muito erro de volume, tá? Então, com o BIM, eu tenho uma modelagem precisa, né? E eu vou acabar tendo um volume muito mais preciso. Por quê? Quando a gente dimensiona uma rodovia de uma maneira convencional, a gente faz o projeto do corpo estradal, mas tem muitas outras escavações menores que a gente não acaba fazendo. Por exemplo, valas para escavar os bueiros, reaterros menores para os bueiros. Muitas vezes, em uma nota de serviço lá do bueiro, executar uma vala jusante. Mas quantos metros cúbicos vou ter nessa vala? Qual a dimensão? Até onde ela vai? Enfim, tudo isso não era computarizado, não era muito estimado, né? Então o BIM chegou para poder, de uma certa forma, trazer todos esses serviços adicionais, que na realidade fazem parte do projeto, que a gente não utilizava no passado. Então, com isso, tem uma garantia de um quantitativo muito maior, tá? Então, uma das coisas importantes aqui, que eu tenho já, posso desenvolver de uma maneira automática já, existem plugins de nota de serviço, já extrai todas as minhas notas de serviço automática, tá? Então, inclusive, já consigo até exportar para estação total, para RTK, para fazer a locação da obra, eu consigo fazer toda essa preparação, tá? Esse aqui é um pequeno estudo que a gente fez para um loteamento. Isso aqui até o Adroaldo participou desse estudo aqui, que vai ter uma contenção aqui com uma... Só que, assim, é um modelo BIM, mas ele foi importante, é um modelo muito simplificado, mas o cliente queria ter uma estimativa do volume de terraplenagem, quanto que ia custar a terraplenagem para ele. Então, aqui a gente modelou certinho o platô de cada uma das casas, onde ia ficar. Uma das coisas interessantes desse modelo aqui, esse condomínio aqui fica na Bahia. Aí aqui ficou uma falésia, como se fosse um morro bem alto, e aqui tem vista para o mar. Então, cada um desses terrenos aqui, ele está escalonado para cada uma dessas casas ter uma visão para o mar. Então, com o BIM, eu tenho certeza de que o cara vai poder estar conseguindo enxergar o mar na sacada da casa dele. Então, isso aqui foi desenvolvido também graças ao BIM. Aqui é um outro condomínio também que a gente estava desenvolvendo aqui, um outro exemplo que eu gosto de mostrar também. Então, era uma solução bem complexa, porque tinha toda uma solução de corte aqui, né? E esse corte aqui fazia com que eu tivesse que estudar vários tipos de contenções, verificar o que seria mais adequado, fazer várias alterações, várias alternativas, né? E o BIM permite eu enxergar o que é essas soluções, né? Quais são esses estudos. Mas, exato, vai ter um paredão de 3 metros no fundo da tua casa, um talude. Mas tem gente que não consegue enxergar isso no papel. Então, muita gente precisa do 3D, tá? Então, como eu falei, já saem todas as notas de serviço, né? Elas já saem automatizadas, não se perde mais o tempo, tá? Essa daqui é uma solução que eu gosto muito de mostrar. Eu tinha até um modelo de uma estação de metrô ali que eu queria mostrar para vocês, no Naves. Mas, hoje em dia, o BIM eu já consigo lançar minhas sondagens em BIM. Qual que é a vantagem de tudo isso? Tem gente pessoal lá e fazia a estimativa dos quantitativos, 80% de material de primeira
15% de material de segunda e 5% de terceira. Era bem estimado, sim, né? Hoje, se eu modelo todas as minhas sondagens do meu terreno, eu consigo fazer isso com muita precisão. Então, isso é um item aí que, com certeza, já traz um alívio muito grande aí para os cofres públicos, né? Aqui também o projeto de pavimentação, eu consigo modelar todas as seções de uma certa forma. Tem alguns trechos no projeto de pavimentação que o projeto geométrico em si acabava não modelando, porque não dava muito e se perdia muito tempo. Por exemplo, aqui eu tenho um retorno, então as quantidades nunca ficavam precisas. Hoje eu consigo, porque no caso eu teria que fazer vários eixos, é uma forma bem complexa por um pedacinho pequeno, mas se for somando esses vários pedacinhos, eles têm uma quantidade expressiva no final. Tá? Então aqui, por exemplo, esse aqui é o modelo de planta já que a gente está desenvolvendo já num projeto aqui da IBR, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma vista de como vai ficar o projeto, a gente tem um corte e uma planta. Então hoje a gente já está levando essa qualidade de informação para quem está executando no campo. Tá? O projeto de drenagem, ele é talvez o projeto mais ignorado, né, que eu posso dizer, que o pessoal menos investe, mas é talvez aquele que cause mais danos à estrutura inteira de uma rodovia, tá? A não ser tirando o excesso de peso, enfim, mas para a vida útil, né? Mas quando eu não tenho um projeto de drenagem bem elaborado, eu acabo causando uma série de problemas para toda a minha estrutura, seja por infiltração de água nas camadas do pavimento, seja por resistência de estabilidade dos taludes, enfim. E o meu projeto de drenagem, ele acabava pecando muito, que drenagem trabalha muito com cotas. Para onde que elas estão caindo, qual que é o escoamento, e muitas vezes tudo isso ficava num 2D, numa planta, né, que a pessoa pegava lá umas cotas aleatórias e do levantamento e tinha que imaginar como era esse caminhamento da água. Hoje em dia eu já consigo, de uma certa forma, simular no terreno onde vai ser os pontos baixos e se os meus bueiros vão dar conta ou não. A gente já consegue fazer isso, como se fosse uma verificação. Também esse aqui é um exemplo de um arquivo em BIM aqui de uma rodovia. Você imagina isso aqui para fazer a manutenção. Eu clico aqui no modelo, vamos dizer que é um bueiro duplo tubular de concreto 1,20. Já me dá as cotas, a cota de montante, a cota de jusante, todas as características ali. A declividade, enfim. É muito fácil armazenar o BIM, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma grande produtividade. Aqui, por exemplo, ó, esse aqui é um projeto de um loteamento aqui que a gente desenvolveu, e aqui a gente está vendo todas essas instalações aqui compatibilizadas. Tá? Muitas vezes no projeto de maneira convencional, o pessoal fazia uma sessãozinha genérica aqui, né? Para mostrar, e o cara lá na obra se virava, ficava com dor de cabeça. Então aqui eu já consigo antecipar todos esses problemas. Então aqui, ó, isso aqui é todo o projeto aqui, todo modelado aqui. Toda essa parte aqui. O Carlos, que trabalha com a gente na IBR, faz muito disso, né, Carlos? Todo dia. Tá? Então, aqui a gente consegue eliminar todos esses problemas quando chegar na fase construtiva. Tá? Então, aqui a gente tem desde as árvores, um quantitativo preciso aqui da parte de pavimento, calçadas, tudo isso. Então, aqui, olhem só todo o detalhe aqui, para ter o caimento, né? Todas as caixas, todas elas saem com as cotas, enfim. Tudo isso a gente já consegue fazer hoje. Então, aqui o exemplo, ó, como ficaria um projeto aqui, ó, visto em planta, seção, e aqui já um render, mostrando já para a pessoa ter uma ideia, um entendimento melhor de como é o projeto naquele ponto. Tá?
Então, aqui, por exemplo, ó, dá um entendimento muito melhor para um cliente observar aquilo que ele está comprando, né? Então, se eu desenvolvo um projeto em BIM também, eu tenho um valor agregado a mais, eu tenho um diferencial, né? Então, eu digo para vocês, hoje olhem só essa planta aqui, pessoal, ó. Aqui é uma planta no modelo convencional e aqui eu consegui não enxergar, tá? Como eu falei assim do inglês, dos idiomas, a questão do BIM hoje também é quase que obrigatória aí, né? Quem quiser boas oportunidades aí, tem que focar bastante no BIM e na questão dos idiomas também, tá? Então aqui mais um exemplo de como ficaria, ó. Eu gosto sempre de mostrar um caso prático da utilização do BIM, tá? Ao longo da minha trajetória aí, eu já tive a possibilidade de desenvolver projetos não só no Brasil, mas em outros países, em outros continentes, tá? E isso fez com que eu conhecesse o BIM muito antes do que estava sendo praticado aqui no Brasil, tá? Então, o primeiro contato com o BIM foi em 2015, quando aqui ainda estava engatinhando, as pessoas se falava no BIM, mas ninguém nem sabia explicar o que era, né? Então, eu trabalhei num projeto no Chile, tá? Que era uma autopista totalmente subterrânea, tá? Então, existia um projeto de uma maneira convencional, só que estava tendo muito problema na parte de compatibilização, de licenciamento, as pessoas não entendiam. Então, tiveram a ideia de construir um modelo BIM desse projeto, para, no caso, a gente poder dar um melhor entendimento, dar maior velocidade para a obra, né? Então, é isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, tá? Então, é uma rodovia totalmente subterrânea, de 9,3 quilômetros, e um investimento de $1 bilhão. Então, aqui a gente tem algumas imagens de como é o projeto, né? Então, eu vou mostrar para vocês. Essa aqui era a região de Las Condes, em Santiago. Para quem conhece, Las Condes é um bairro com uma classe alta, né? Um pessoal com grande poder aquisitivo. E eles têm uma grande avenida aqui, que na realidade é uma rodovia, tá? E essa rodovia passa aqui pelo meio do bairro, um bairro com poder aquisitivo extremamente alto, né? E no meio dessa rodovia, assim, eles têm um parque, tá? Então, é um parque bem interessante, porque é um instrumento de lazer para fazer atividades, e talvez por isso a região seja nobre, né? Por causa, graças ao parque, né? Então, isso aqui era o que acontecia todo dia, ó. Imagina que tem imóveis aqui, um padrão muito elevado, né? E ter aqui todo esse congestionamento aqui todos os dias, as fumaças, escutando aqui barulho de buzina aqui para quem tem um apartamento de milhões ali, né? Então era uma situação bem complicada, né? Então, primeira coisa que eles pensaram, vamos detonar o parque aqui e vamos construir mais 3 faixas para cada lado aí e resolver o problema. Só que daí teve um problema com a comunidade, né? Eles queriam que o parque ainda continuasse aqui no meio, né? Então, teve uma exigência de poder manter esse parque aqui, esse instrumento público, né? Então, quando começaram os primeiros estudos que não previam o túnel, né? Que iam detonar o parque aqui, o pessoal já começou a reclamar de todas as formas, né? Então, uma série de protestos. Então, foi decidido que o pessoal não abria mão do parque, tá? Então, era um parque bem bonito, bem concentrado. Então, qual que foi a solução? Bom, a solução é fazer uma autopista aqui por via de um túnel, tá? Sendo que esse túnel aqui, ele teria 2 níveis. E tirar todo o trânsito pesado, né, aqui e jogar para baixo, tá? E o que iria acontecer? Aqui em cima ia ficar só o trânsito local e eu poderia ainda diminuir aqui essa rodovia, né?
aumentar mais o parque ainda, né? Porque ia ficar só uma via local, e isso iria trazer um benefício bem grande para todo mundo. Só que a forma construtiva disso aqui, por ele ser mais próximo da superfície, não permitia, além das características do local, não permitia uma tuneladora, enfim. Então, a solução construtiva era cortar tudo a céu aberto, né? Cut and cover, né? Abrir tudo e depois ter que tampar tudo de novo e construir tudo. Só que daí gerou um problema muito grande, que eu ia acabar com o meu parque, né? Eu tinha árvores ali de muitos anos, né? E essas árvores aí, tipo, o pessoal ia ter que ficar vários anos sem o parque até construir, como é que ia ser feito, né? Então, teve uma autoridade lá do meio ambiente aqui, a forma que eles estavam propondo, ó, faziam as paredes de diafragma de um lado e escavando, na medida que ia escavando aqui, usava esses tirantes, né? Enfim, só que era um modelo de cortar todo o parque, né? Então ficou decidido, né? No meio ambiente, vocês querem construir o túnel, beleza, mas vocês não podem remover uma árvore. Não pode cortar uma árvore, né? Então, como é que foi feito? Bom, primeiro fez-se um inventário florestal aqui de todas as árvores. Quando eu digo todas, todas. Tá? Elas foram todas georreferenciadas, elas foram todas cadastradas individualmente e todas elas foram modeladas em BIM, todas as árvores. Tá? Então, qual que foi nesse inventário florestal? Tinham 1.620 árvores em 15 hectares e eu tinha 550 árvores de grande porte, tá? Que no caso ali chegou a árvore maior tinha uma altura de 19 metros, tá? Então eu tinha 4 espécies predominantes, que eram o cedro do Líbano, vocês veem que são árvores grandes, né? São árvores exóticas que foram plantadas lá atrás, tem um parque. O carvalho americano, o plátano e a corticeira, tá? Então, o que foi feito? Qual foi a necessidade? Todas essas árvores, elas foram transportadas, tá, para um viveiro, uma a uma, tá? Para poder construir o túnel da maneira convencional, tá? E tudo isso foi transportado uma a uma. Então, aqui para essas árvores menores, aqui se utilizou esse equipamento. Tá? Tivemos árvores maiores que elas tiveram que ser içadas com guindaste até. Tá? Então, tudo isso na questão do BIM. O que eu queria falar, depois eu tinha um modelo BIM, mas enfim, não deu para mostrar, é que depois que foi feito todo esse projeto aqui, tem um grande projeto de compatibilização aqui, porque passava rede elétrica, rede de gás, rede de água. Imaginem construir tudo isso e não fazer com que as pessoas percam esses serviços, né? Teve uma compatibilização muito grande que a gente fez, tá? E o que aconteceu é que aconteceu um fato inédito, né? Imagina se você é um arquiteto, você está projetando ali um novo parque, e você já sabe exatamente as árvores que você pode contar. Pode escolher, que eu vou querer uma árvore de 20 metros, uma de 15, uma de 18. Então, o BIM proporcionou isso, tá? Então, esse novo parque, né, ele aumentou aqui de 15 para 17 hectares, e todo esse projeto aqui foi realizado em BIM, pessoal, tá? Uma questão muito importante do BIM nesse projeto aqui foi a questão das audiências públicas. Como é que você ia explicar para uma pessoa que ia tirar uma árvore, colocar, mostrar um modelo, como é que ia mostrar que a rede de água não ia ficar paralisada, enfim, tudo isso aí foi possível graças ao modelo BIM. Então aqui depois, ó, levar um arquivo desse aqui para uma audiência pública, né, fica de uma certa forma bem mais agradável e convidativo, né? Bom, pessoal, queria convidá-los também aqui para vocês aqui conhecerem as redes sociais do IPOS, tá?
Eu sou professor de pós, sou diretor de pós. A gente está com várias turmas de pós-graduação, tá? Os cursos do IPós, eles têm um diferencial porque eles são feitos de acordo com as características do mercado de trabalho, tá? Então, são cursos bem práticos. Eu costumo falar, a gente ensina aquilo que é mais a prática do que o que a gente vê na universidade, tá? Então, eu queria convidá-los vocês para conhecer as nossas redes sociais. Inclusive, o Ramon já dá uns cursos para a gente lá, tá? Deixamos uns folderzinhos aí. Quem tiver qualquer dúvida, pode estar. E sigam as nossas redes, porque a gente sempre está falando sobre engenharia, tem vários eventos. Essa semana a gente teve o Setembro Ferroviário, várias palestras de ferrovias. Então, a gente vai ter um evento também de aeroportos, de BIM, enfim, de tantos outros cursos, tá? Então, a gente tem uma grande quantidade de cursos, tá? Então, aqui alguns cursos que a gente tem o de Engenharia Geotécnica, BIM Infraestrutura, que eu sou o coordenador. Eu quero aprender a projetar uma ponte. Como é que eu faço? Passo a passo. Bom, tem um curso aqui de obras de artes especiais. Quero fazer um projeto de uma rodovia em BIM, professor. Como é que eu faço? Aqui você vai ter todas as disciplinas, desde as iniciais até geometria, aplicação dos softwares. Tem várias disciplinas específicas. Tem disciplina de civil 3D, tem disciplina de Dynamo, tem disciplina de Navisworks, tá? A gente tem um curso muito bacana aqui de patologia das construções, infraestrutura aeroportuária e também de engenharia rodoviária, né? Aqui a gente tem também custos de orçamento, infraestrutura urbana, que são os condomínios, operação de tráfego, estrutura metálica, transportes, BIM e edificações, enfim. Convido vocês. Uma coisa que eu queria dar um recadinho para vocês também, é que também sou diretor da IBR, e que a gente está com várias vagas abertas, pessoal, tá? Então, a gente tem vagas para estágio, técnicos, arquitetos e engenheiros, tá? Então, quem estiver procurando uma oportunidade, aqui a gente tem vários estagiários do IFSC aqui, inclusive, e eu gosto bastante dos estagiários do IFSC porque eles já aprendem o Revit aqui. Isso é um grande diferencial para as outras universidades, tá? Então, acho que nesse ponto que eu tenho visto a grade do IFSC está muito mais moderna do que a dos outros cursos. Gostaria de parabenizar o curso de vocês que está mais apto para o mercado de trabalho. Bom, pessoal, era isso. Queria agradecer a todos, queria agradecer mais uma vez o convite e estou à disposição aí para o que for possível. Obrigada, Felipe. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre... Bem, Juscelio. Boa noite, Felipe. Como você percebeu anteriormente, eu sou da turma da velha guarda. E aí, eu até, coincidentemente, levei uma turma minha para visitar uma obra residencial há pouco tempo atrás. Aliás, é predial, né, mas é predial residencial. É uma obra bastante grande. Ela é considerada atualmente a maior obra de predial na Grande, ali no bairro Floresta. E o pessoal da empresa, a gente questionou com eles justamente sobre essa questão de compatibilização de projetos. E eu perguntei, né, se eles usavam o BIM, porque eles tinham um controle bastante grande do projeto, da obra. Aí ele comentou comigo, né, o responsável, assim, olha, a gente tem aqui um entendimento de que, como nós trabalhamos com os profissionais mais gabaritados da região, e muitos deles são profissionais que têm larga experiência, o pessoal ainda não se adaptou muito à utilização do BIM. Então, o pessoal, eles preferem trabalhar no 2D ou no 3D, no tradicional, no CAD 3D, e a empresa depois fazer a compatibilização por conta própria do que utilizar o BIM.
Então, nesse sentido, eu queria que você fizesse um comentário, como é que a gente pode fazer com que essa tecnologia, de repente, possa chegar ou ser melhor trabalhada para que a gente tenha essas vantagens que foram apontadas no projeto? Bom, essa é uma pergunta muito interessante e recorrente, tá? Qual que é o grande problema do BIM hoje? Como você falou, tem profissionais que são muito gabaritados, eles têm muita experiência, né? E eles já têm, muitas vezes, eles são mais sêniores, né? Então, eles não têm essa prática do computador, do software, já tá numa fase já que é difícil aprender novas coisas, não tem essa vontade. Então, o que acabava acontecendo? As empresas tiveram um grande erro, não só aqui no Brasil, mas mundial. Existem vários artigos falando sobre isso. Que a implementação do BIM se deu errada. Por quê? Porque eles colocavam os estagiários, os guris novos, por assim dizer, né? Como todo mundo falava com o BIM. Aí ele ia lá, o guri, ó, tem que fazer dessa forma para um cara sênior que eu estou há 30 anos fazendo isso. Tu só sabe mexer no programa, tá me dando um pitaco, entendeu? Então era esse o grande problema. E como as empresas não qualificaram fizeram a inserção através de pessoas júniores, que elas não tinham um poder de persuasão quanto as pessoas mais experientes. Já nos exemplos mais fora de outros países, e a literatura fala, o que eles fizeram? Em vez de colocar as pessoas júniores, eles treinaram os plenos, porque daí os sêniores já tinham maior respeito sobre essas pessoas. Isso fazia com que tivesse uma maior aceitação do BIM, né? Então, isso é o que acabou acontecendo. Mais alguma pergunta da plateia? No YouTube eu não vi nenhum registro de pergunta. Sim? Eu tenho uma última pergunta, sem querer alongar demais. No teu exemplo que tu deu de utilização do software BIM nessa obra subterrânea de rodovia, eu me lembro que teve um momento, eu não sei se eu entendi errado, mas tu disseste que não queriam que fosse removida a vegetação do parque, mas depois ela acabou sendo removida. Ela foi removida porque eles conseguiram enxergar no BIM que ela ia para um outro lugar e depois ela ia ser colocada de volta. Aí também foi comprovado que o parque ia ficar maior. Então ele ia ficar melhor do que era antes. Então teve uma aceitação em função foi muito da mais visualização fácil que se conseguiu ter do projeto. Exatamente isso. Legal. Muito obrigada, então, Felipe. Eu que agradeço. Eu não sei se